Mas o que aconteceu foi que na quinta-feira nós saímos daqui, uma equipe liderada pelo nosso Fernando Mitre, nosso guru, Fernando Mitre, o nosso André Basbaum, o nosso Sérgio Gabriel e eu, com a equipe técnica da Band, e a gente foi entrevistar na Argentina o presidente Alberto Fernandes para o Canal Livre, que foi ao ar ontem, às 8 horas da noite no Band News TV e às 23h30 na Band News, aliás, na Band. E também reproduzida na Band News. E vamos ter repeteco hoje. Fomos na quinta-feira, saímos muito cedo. Eu cheguei no aeroporto às 4h30 da manhã, Débora Alfano. Cedinho. Na quinta-feira, 4h30 da manhã, estava no aeroporto. O Mitre chegou às 3 da manhã. Olha só. Aí a gente foi para Buenos Aires, um voo de 3 horas. E no final da tarde, a gente tinha muita coisa para organizar, no final da tarde a gente entrevistou o presidente Alberto Fernandes. E foi uma entrevista muito interessante, 1h10 de entrevista. E na sexta-feira a gente voltou para o Brasil, não dava para fazer, não dava para chegar a tempo de fazer o programa. Então, quinta-feira eu não fiz o programa, sexta-feira eu não fiz o programa e a gente foi para essa entrevista. Tem motivos de sobra para entrevistar o Alberto Fernandes, né? Alberto Fernandes é a figura mais importante, depois do presidente do Brasil, obviamente pelo tamanho da economia, na América do Sul. Já seria uma entrevista que faria sentido em qualquer momento. Mas em particular porque hoje o Lula foi para lá, né, Débora? O Lula está lá. E eu acho que vão se falar, vai ter discurso, vai ter fala. É importante a gente acompanhar. E nesta semana, o Lula ele participa e marca a volta do Brasil à reunião da CELAC, né? Que são os países, os 33 países que compõem a América Latina e o Caribe. América Latina e o Caribe. Chega até o México, não pega Estados Unidos e Canadá. Você tem um bloco de 33 países, vamos falar sobre isso. Falar só um pouquinho da entrevista. O presidente Alberto Fernandes é uma figura muito interessante. Goste você da posição ideológica dele, desgoste. A gente perguntou de tudo para ele, né? A gente perguntou sobre... Eles vivem falando de democracia, a Argentina fala de democracia, o Brasil fala de democracia, ele fala de democracia, o Lula fala de democracia. Bom, mas eles apoiam o governo do Maduro, né? Eles não censuram o governo do Maduro. Nós falamos sobre isso, ele respondeu, deu a resposta dele. Nós perguntamos sobre pobreza, nós perguntamos sobre inflação. Sérgio Gabriel, a certa altura, fez uma pergunta muito curiosa, né? A adoração dos argentinos pelo dólar, que a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem essa cultura da dolarização, eles têm. Ele falou sobre isso, falou sobre futebol, falou sobre a felicidade dele, a alegria de o Lula ter ganho a eleição aqui. Falamos sobre os desafios do encontro, né, da convivência entre países, que é muito maior do que a convivência entre pessoas que se dão bem. Quer dizer, não dá para ser a relação, Brasil-Argentina uma relação entre o Alberto Fernandes e o Lula. Isso não faz o menor sentido, né? Você tem coisas para discutir que são muito importantes. Saída para o Pacífico, para escoamento de produção, né? Você tem uma produção, o Brasil tem uma posição invejável em comida, assim como a Argentina tem, assim como vários países da América Latina têm. A América Latina e o Caribe juntos são o maior produtor de alimentos do mundo. Então é um negócio incrível a importância da CELAC, da qual a gente vai falar. São mais de 30% das florestas do planeta, a CELAC, né? Então é muito importante, falamos de tudo, a discussão sobre a moeda, uma moeda de transição, uma moeda única, uma moeda para fazer negócio entre o Brasil e a Argentina. A gente falou de juro, de inflação, projeto social, aquela discussão que foi marca na campanha eleitoral aqui no Brasil, responsabilidade fiscal ou responsabilidade social, né? E ele falou sobre isso. Então foi uma entrevista muito boa, vale assistir, valeu a pena ter ido para lá entrevistá-lo. E hoje, então, Lula começa a primeira viagem internacional dele, Argentina, Uruguai, e você tem o encontro dos países da CELAC, né? A CELAC é a reunião dos 33 países da América Latina e Caribe, a associação da qual o Brasil saiu em 2020, no segundo ano do governo Bolsonaro. O argumento usado pelo governo, num texto que foi divulgado pelo então chanceler Ernesto Araújo, ele disse que a CELAC
não vinha tendo resultado na defesa da democracia ou em qualquer outra área. Ele escreveu que, ao contrário, dava palco para regimes não democráticos como Venezuela, Cuba e Nicarágua. É uma forma de enxergar, não está errado você imaginar que você tem um grupo de países e lá dentro tem Venezuela, Cuba e Nicarágua. Não está errado, está lá, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Agora, você tem, isso é um lado da história, você tem um outro lado da história. Você tem um bloco com 33 países que tem 7 trilhões de dólares de PIB. Então você imagina, por exemplo, o Paraguai indo fazer uma negociação com a Europa. O Paraguai tem 0,5% do PIB da América Latina e Caribe. Como é que o Paraguai vai negociar com a União Europeia? Não dá. Agora, se ele é um personagem que representa um integrante de um bloco comercial que tem 7 trilhões de dólares, opa, aí a coisa muda de figura. Você pega o que aconteceu com a América Latina e Caribe, há uma década, a América Latina e Caribe representavam quase 8% do PIB mundial. Hoje representam 5%, sem CELAC. Sem CELAC. A China, nesse período, quase dobrou de tamanho do PIB mundial. E nós vamos ficar vendo isso de olhos fechados, ou de costas, ou tapando o sol com a peneira. Então, na área de comércio exterior, na área de geração de emprego, combate à miséria, todos os desafios podem ser enfrentados de uma forma mais lógica se você juntar. Se você não juntar, a Venezuela vai continuar a ser Venezuela, a Nicarágua vai continuar a ser Nicarágua e o Cuba vai continuar a ser Cuba. Se você juntar, você tem uma força capaz de alguma maneira, interferir, na medida do possível, nesses países. Mas o objetivo é um bloco, se você formar esse bloco, é um bloco que tem um poder econômico diferente do poder econômico que hoje cada um dos países tem, até mesmo o Brasil, embora o Brasil seja o país mais importante desse bloco. Veja, a União Europeia, que vai se formar em 92, 93, o maior bloco econômico do mundo, ela começou a ser discutida na década de 50. Não como União Europeia, mas foi evoluindo. Então você tem aí 40 anos de discussão. A gente começou a discutir a CELAC em 2010. 2020, 10 anos depois, não quero CELAC. Se o Brasil sair da CELAC, acabou a CELAC. Pode até existir, mas não tem sentido a CELAC sem o Brasil. E não tem sentido o Brasil ignorar que existe uma oportunidade grande para os nossos produtos, para os nossos serviços, para a nossa força comercial nas negociações internacionais. Então, essa volta do Brasil à CELAC é algo importante. Todo mundo sabe que em qualquer família tem problema. Qualquer família. Aquelas reuniões de Natal que você não quer ir porque tem lá aquele tio chato, aquele primo chato, quando não é você, né? Mas tem um tio com problema, um que bebe, outro que grita, outro que xinga, outro que ronca. Não é diferente nos países. Você não pode falar o seguinte, só vou fazer um bloco econômico se todo mundo for perfeitinho. Todo mundo tem que atender uma lista básica de exigências, mas depois que você faz, não antes de você fazer. Então, se a Venezuela é o que é, se Cuba é o que é, se Nicarágua é o que é, você vai ter o estatuto, e esse estatuto vai prever o que você aceita e o que você não aceita. Você acha que a União Europeia foi super tranquila? É fácil, basta ver o que aconteceu com o Reino Unido depois de um tempo. Então, é um negócio complexo, mas a gente não vai fazer, a gente não vai tentar, a gente vai deixar de lado, virar as costas para um pedaço do mundo onde a gente tem uma força econômica pesada, como é o caso do Brasil na América Latina e no Caribe, não faz o menor sentido. Nessa viagem do presidente Lula à Argentina, ele vai conversar com o Alberto Fernandes e uma das coisas práticas que deve sair e vai dar discussão é o financiamento de uma obra importante na Argentina para a produção de gás com o dinheiro do BNDES. Nossa, isso vai dar o que falar, porque daí vão falar que é igual o que já se fez de financiar o porto em Cuba. Não tem nada a ver. A gente pode falar sobre isso depois com um pouco mais de calma, para também a gente não misturar tantos os assuntos. A gente pode voltar a isso, vamos esperar um pouquinho para ver o que vai ser o desdobramento dessa viagem, mas vamos ficar com isso na cabeça. Tem um tema aí para discutir, que é uma obra importante e que pode ter sim financiamento do BNDES. É uma obra na Argentina. Faz sentido, não faz sentido?
vamos falar sobre isso. É legal a gente discutir para não ficar nada de fora. Mas no campo da CELAC, ainda é um absurdo. Quer dizer, o Brasil, que é o país mais avançado em termos econômicos da América Latina, ele tem desafios incríveis. A Argentina, como disse o Fernando Mitre na entrevista, ele lembrou, a Argentina teve 5 prêmios Nobel, 3 prêmios de ciências. Nós nunca tivemos um. Isso é a Argentina, aqui do lado. Teve 3 prêmios Nobel da área científica e a gente nenhum. Não tem. Pega o cinema argentino, pega a cultura argentina, pega a educação argentina. Vai para o Chile. Vai para o Chile ver o que aconteceu. Vê o que aconteceu com a participação da economia chilena na América Latina. A gente tem proveitos para tirar. A Venezuela se esboroou. É um desastre. É um desastre. Bom, então a gente vai fazer uma reunião dos países latino-americanos e do Caribe, e a gente fala menos a Venezuela. Pode ser que em algum momento a Venezuela seja expulsa, pode ser que a Venezuela... Enfim, tem discussões sobre isso até no Mercosul, que aliás é outro eixo de discussão que foi muito importante falar nessa entrevista, né? O Mercosul está cheio de regras, e a gente não consegue, até agora não conseguiu, fazer alguma coisa concreta, coisas pesadas na área de infraestrutura. Aí sim a história do gasoduto faz todo sentido. Na área de infraestrutura, o Brasil está devendo. Nas trocas comerciais, a gente pode ter predileções, a gente pode querer fazer acordos, agora nada como vender para os vizinhos e comprar dos vizinhos. Então a troca comercial dentro, por exemplo, da América Latina, é a menor do mundo quando você pega nos continentes. Na Europa, a troca comercial interna é muito grande comparado à nossa, mas muito grande, é 4 vezes maior. Então é um negócio incrível, o tanto que a gente tem que andar, o tanto que a gente pode andar, mas uma coisa óbvia, o último bloco do mundo é a região com estados independentes, desde a metade do século XIX, e a última região a avançar numa discussão de formação de bloco. Então, é um negócio maluco, nós podemos fracassar na tentativa de fazer, o que a gente não pode é deixar de tentar. E isso é uma coisa impressionante, e é o que a gente estava fazendo até agora. Eu não gosto desse, então eu dou as costas, não fizeram nada pra gente. Não, vamos para cima. Mercosul, o fato do Mercosul não ser aquilo que a gente gostaria que o Mercosul fosse, pode autorizar uma linha do tipo, então vou dar as costas para o Mercosul, ou vou transformar o Mercosul naquilo que eu gostaria que ele fosse. E por quê? Não tem nada de bom para fazer no Mercosul? Claro que tem de coisas boas para fazer no Mercosul. Então, fica colocada a questão da integração como o tema dessa semana, do tema político-econômico, digamos assim, né, entre os países envolvendo o Brasil, é o tema que vai vingar porque é o tema da primeira viagem internacional do presidente Lula. E a história da obra do gasoduto fica com isso ainda na cabeça, a gente vai voltar a falar disso, porque esse tema vai voltar, e acho que ainda essa semana vai ter muita coisa para a gente discutir sobre esse assunto.